história da família Giareta aqui na cidade de Andradas começa exatamente onde nós estamos, na chácara Nossa Senhora Aparecida, no bairro Lagoa Dourada. E aqui ao fundo, a segunda adega da família. A família Giareta, que se fixou aqui na nossa região, deixou a Itália no começo do século XX. Em São João da Boa Vista, o imigrante Antônio Giareta, natural de San Pietro Ingu, em Pádua, trabalhou na cafeicultura. Há relatos que ele veio daquele país no navio Europa, que atracou no Porto de Santos. Na cidade paulista, ele constituiu família, teve filhos, dentre eles Alexandre Giareta, que nasceu em 18 de março de 1905. Este veio a tornar o patriarca de uma grande família aqui em Andradas. Ele era um homem letrado e ele foi escriturário de um conde. Aí, nesse ano de 1890, ele chega ao Brasil. E ele veio fazer morada em São João da Boa Vista, na Fazenda Paradouro. E foi ali que meu pai nasceu. Meu pai, o quinto filho, os outros mulher, as 4 mulheres e meu pai, o único homem da família. Só que meu avô, infelizmente, morreu muito cedo. Ele tinha mais ou menos uns 40 anos quando ele morreu. E quando ele estava ruim para morrer, ele entregou os filhos para cada família cuidar. E ele confiou no senhor Alfredo Milan, daqui de Andradas, que foi aonde meu pai veio com 8 anos de idade. E aqui meu pai ficou, né, com ele, cresceu e trabalhando na lavoura de café junto com o senhor Alfredo Milan. Alexandre Giareta era carismático, tornou-se uma pessoa muito conhecida. Em 22 de maio de 1926, aos 21 anos, casou-se com Maria Salvi, que também era descendente de italianos. Ela, na época, estava com 18 anos. Conheceu a minha mãe trabalhando na lavoura, e minha mãe contava muito como que eles se conheceram. Apanhando café, que minha mãe também ia para a roça, né? E era ali, mais ou menos, no bairro da Palestrina, um olhando para o outro. E meu pai veio até aqui para pedir para namorar minha mãe, né? O Alexandre veio para pedir a Maria em casamento. Aí, quando ele chegou aqui, meu pai contava, minha mãe contava, tudo isso. Quando ele chegou, o meu avô materno achava que ele queria casar com a mais velha. Então, a minha mãe era mais nova. Aí ele ficou meio assim, né? De deixar, mas depois acabou deixando. Aí ele foi saber quem era o Alexandre e tudo, porque meu avô era um homem meio severo, avô materno, né? Eles começaram a namorar e com 21 anos o meu pai casou. O casal teve 11 filhos. Destes, hoje, apenas 3 vivos. Casaram e aqui ficaram, né? Construíram tudo isso que era em volta ali, trabalhou com o Alfredo Risso, que fazia divisa, né, o terreno, tudo. Depois meu pai acabou comprando terra do Arthur, aí divisando com o Mutre e tudo, e assim, e criou essa família numerosa que a gente é, né? Infelizmente os meus irmãos foram embora muito cedo. O casal ganhou reconhecimento social com o trabalho na vitivinicultura. O vinho Giareta era muito apreciado. A bebida era acondicionada em lindos garrafões que se destacavam entre os demais.
Na chácara que hoje tem o nome de Nossa Senhora, como já foi dito, foi onde todo o trabalho da família aconteceu. Ela, que já foi denominada de Chácara Santo Antônio, também fez homenagem a São Sebastião. Aqui neste terreno vazio foi construída a primeira adega da família Giareta. Ao lado, a chamada Parte Nova. O ano era 1956. Meu pai, ele fez a plantação, formou a plantação de uva, né? Então tinha, eu não posso te falar quantos que tinha, quanto terreno, que eu sei que tinha muito, sabe? Não tinha casa nenhuma, era tudo plantação de uva. Meu pai plantava de tudo um pouco, mas ele gostava mesmo era da uva. Mas era aquela uva mais para vinho. Nunca ele formou sim, uma época, a uva Niagara e a uva rosada. Mas foi uma plantação pequena, que até hoje o terreno é lá, é o horto florestal. É o antigo horto, né? Que ali tudo era plantação de uva do meu pai. Aqui também era, do lado de cima onde mora a minha cunhada, que era do Antônio, meu irmão, também plantação de uva. Do lado aqui, tudo uva. Ele plantava, assim, algum pouco de arroz, feijão, mantimento, assim, sabe? Mas era muito pouco. Maria Lúcia nos contou que fez questão de preservar a casa que era dos seus pais. Ela ainda é habitada por membros da família. Em nossa conversa, realçou uma curiosidade que remete ao encontro dos Giaretas com os Milãs, que aconteceu na chegada deles ao Brasil. O fato marca a história da origem destas famílias em Andradas. Meu avô conheceu o Alfredo Milã no navio. E depois o Alfredo veio casar com a filha do meu avô. Olha para você ver, eles conheceram no navio. E chegou no porto de Santos, cada um foi para um lado, né? Mas não foram muito distante, porque meu avô ficou em São João da Boa Vista, né? E aí o Alfredo veio para cá. Receber esta homenagem do Círculo foi uma satisfação. Relembrar a história dos descendentes de Alexandre Giareta e Maria Salve. São pessoas que conservam as características da sociabilidade, simpatia, simplicidade, religiosidade, alegria e trabalho. E eu fico muito feliz e agradecida, principalmente o Círculo Italiano, né, que lembrou de prestar essa homenagem tão bonita para o meu pai, tão merecida, né? E como eu estava conversando com você, eu tenho muito carinho por esse lugar, porque eu vivi a minha vida toda, até agora, eu vivi aqui. Então eu faço o que for possível para preservar esse lugarzinho aqui, que foi dos meus pais. E foi uma vida sofrida, né? Que eles vinham com a cara e a coragem e construir um patrimônio tão grande que para nós era, né? Foi uma... E passei uma infância feliz, uma vida inteira feliz, que eu tive a sorte, graças a Deus, de ter convivido muito tempo com eles. Para mim, é gratificante. E eu fico muito lisonjeada. Não só eu, como todos da família, que eles estão muito contentes em poder estar participando do Círculo Italiano esse ano e sendo homenageado em nome do meu pai, Alexandre Giareta.